Você já se sentiu sozinho ou completamente sobrecarregado pela vida? Vivendo situações que pareciam maiores do que você podia suportar? Sentiu como se estivesse em um quarto escuro, sem saber para onde ir, cercado por dúvidas, responsabilidades e medos? Olá, seja muito bem-vindo ao Café, Bíblia e Oração. Aqui é o seu espaço diário para aquecer o coração com fé, renovar sua mente com a palavra de Deus e fortalecer o espírito com oração. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso. Há uma palavra de encorajamento de Deus especialmente para você. Então, pega o seu café, abra seu coração e vamos juntos mergulhar em Isaías 41, 10. Talvez hoje você esteja exatamente assim, tentando dar conta de tudo, lutando com problemas financeiros, desafios no casamento, na criação dos filhos, ou com aquele sentimento de solidão que insiste em aparecer até mesmo no meio da multidão. Eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus não te abandonou. Ele está contigo. E hoje, através da promessa de Isaías 41,10, Ele quer sussurrar ao seu coração: não temas. Eu estou com você. Essa passagem de Isaías é como um abraço do céu. Ele nos lembra que não estamos sós, que Deus nos sustenta, fortalece e caminha ao nosso lado. Fica comigo até o final, porque vamos refletir profundamente sobre essa palavra e, juntos, fazer uma oração que vai fortalecer sua alma e te renovar por dentro. Abra sua Bíblia em Isaías 41, 10. Ou feche os olhos e escute a palavra de Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. E hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse versículo em cada detalhe, para trazer luz para o seu momento atual. Esse versículo é uma resposta direta ao nosso medo. Mas por que Deus precisaria dizer não temas? Porque Ele sabia que teríamos muitos motivos para temer neste mundo. Quantas vezes o medo nos paralisa? Medo de não conseguir, medo de perder, medo de não ser suficiente. E aí, deixamos de dar passos de fé, de viver plenamente o propósito de Deus para nós. A implicação disso é profunda. Se deixarmos o medo dominar, ele pode nos afastar da nossa identidade, do nosso destino e até mesmo da nossa fé. O medo é uma prisão silenciosa. O medo é uma realidade constante da vida humana. Desde criança sentimos medo do escuro, de ficar sozinhos, de sermos rejeitados. E à medida que crescemos, esses medos mudam de forma, mas continuam presentes. Agora são os boletos que não param de chegar. É o medo de perder o emprego, de não conseguir cuidar da família, de uma doença que assusta, de um casamento que parece estar esfriando, de filhos que se distanciam. E esse medo não é só psicológico. Ele afeta o físico, o espiritual, o emocional. Ele paralisa. Faz a gente desistir de sonhos, evita conversas importantes, sabota planos que Deus colocou no nosso coração. Você já sentiu esse medo? Aquele que parece travar o peito e te faz pensar: e se tudo der errado? É exatamente para esse tipo de medo que Isaías 41,10 fala. Quando deixamos o medo nos dominar, acabamos tomando decisões baseadas na insegurança, não arriscamos. Não confiamos, não oramos com fé, nos fechamos, nos isolamos e muitas vezes até começamos a duvidar da presença de Deus. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, em algum momento, deixaram o medo falar mais alto. Moisés teve medo de falar com o faraó. Gideão teve medo de liderar um exército. Pedro teve medo e afundou ao andar sobre as águas. Mas em todas essas histórias, Deus interveio. Ele não repreendeu o medo, ele se apresentou como a solução. Deus sabe que você sente medo, mas Ele não quer que o medo te governe.
Ele quer que você escolha a fé, mesmo com o coração acelerado. Mas Deus diz: eu estou com você. E isso muda tudo. Ele não só está presente, ele fortalece, ajuda, sustenta. Deus não assiste de longe. Ele segura na nossa mão com sua destra fiel. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando tudo à nossa volta parece desabar, ele continua firme e nos mantém de pé. Então, hoje, quero te convidar a trocar o medo pela confiança, a insegurança pela certeza de que você tem um Deus que nunca falha. E aí entra a promessa: não temas, pois eu estou contigo. Não é uma sugestão, é uma ordem com amor: não temas. E o motivo? Porque eu estou com você. Essa não é a presença de um amigo qualquer. É a presença do Deus que criou o universo, que acalma tempestades, que cura enfermos, que ressuscita mortos. Em Deuteronômio 31, 6, lemos: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus está com você no hospital, no quarto escuro, no carro, indo para um trabalho que você já não suporta. Ele está com você enquanto você dobra os joelhos e chora em silêncio. Ele te vê, ele te escuta e, mais do que isso, ele te sustenta. Mas como viver sem medo num mundo que só grita insegurança? A resposta está nas próximas frases do versículo: eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o fortalecerei. Deus não apenas te anima. Ele te dá forças reais, espirituais e emocionais para continuar. Eu o ajudarei. Ele age a seu favor. Ele abre portas, envia pessoas, dá estratégias, guia caminhos. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele te sustenta com uma mão que jamais perdeu uma batalha. Talvez você esteja segurando as pontas com suas próprias forças. Mas hoje, Deus está dizendo: deixe que eu te seguro. Minha mão é firme. Minha vitória é certa. E se você ainda tem dúvidas, leia esses outros versículos. Salmo 46,1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. É 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Marque essas passagens na sua Bíblia, anote, leia e memorize. Eles são alimento nos dias de medo, angústia e dúvida. Você que é mãe, pai ou está cuidando de alguém, precisa sustentar a casa, cuidar dos filhos e ainda lidar com a solidão de não ter com quem dividir o fardo. Você acorda cedo, vai para o trabalho, volta cansada, prepara comida, ajuda na lição, ora com os filhos. E à noite, quando a casa finalmente silencia, chora no travesseiro, com medo, com dúvidas, com cansaço. Mas mesmo ali, sem ninguém por perto, Deus está com você. Ele é aquele que ouve cada lágrima, que fortalece quando o corpo falha, que segura firme quando tudo parece ruir. Essa pessoa pode ser você, ou alguém que você conhece. E essa palavra é para lembrar que você não está sozinho. Vamos orar juntos agora, com fé e confiança na promessa poderosa de Isaías 41,10? Senhor, neste momento sagrado, nós nos rendemos diante da Tua presença. Dobramos o nosso coração diante da Tua palavra, porque sabemos que ela é viva, fiel e verdadeira. Reconhecemos, com sinceridade, os medos que têm apertado nosso peito, as fraquezas que tentam nos fazer desistir e as dúvidas que, tantas vezes, gritam mais alto do que a nossa fé. Mas mesmo em meio a tudo isso,
escolhemos levantar os olhos para o alto e declarar com confiança: Tu és o nosso Deus. O Deus que prometeu estar conosco. O Deus que não falha. O Deus que caminha ao nosso lado até mesmo no vale mais escuro. Fortalece-nos, Pai, derrama sobre nós uma coragem que não vem da força humana, mas do Teu Espírito. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, enfrentando as batalhas com a certeza de que não estamos sozinhos. Segura firme na nossa mão, mesmo quando ela treme, mesmo quando pensamos que não vamos aguentar. Renova as nossas forças, Senhor. Silencia os ruídos do medo, da ansiedade e da incredulidade que tentam tomar conta do nosso interior. E guia os nossos passos com Tua mão direita, que é vitoriosa, firme, invencível, Deus amado. Te agradecemos porque a Tua palavra é como um abraço no meio da tempestade. Ela nos lembra que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Tu permaneces no controle. Mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, Tu estás bem aqui, ao nosso lado. Ainda que o medo tente nos paralisar, nós escolhemos confiar em Ti. Tu és o nosso sustento, a nossa rocha firme, o nosso socorro sempre presente nas horas mais difíceis. Então segura na nossa mão hoje, Senhor. Não solta. Mesmo quando a gente fraquejar, mesmo quando o coração se encher de dúvidas. Renova nossa fé, acalma o nosso coração inquieto e nos ensina, dia após dia, a caminhar contigo. Sem medo, com coragem, com confiança, com amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também está enfrentando um momento difícil. Às vezes, tudo que alguém precisa é ser lembrado de que não está sozinho. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha caminhar com a gente diariamente aqui no Café, Bíblia e Oração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Nos vemos amanhã, com mais uma dose de fé, esperança e presença de Deus.